Começamos a gravar, então, a partir de agora, tudo que falarmos, discutimos, está sendo gravado. E, como eu falei hoje, eu mandei uma mensagem para vocês, a plataforma, ela leva um tempo, tá, para ela entregar para a gente o arquivo já trabalhado dentro do servidor deles. Então, por exemplo, eu deixei de ontem para hoje, com o computador ligado, hoje de manhã ele estava processando. Porque ontem também foram quase 2 horas de aula, né? Então foi muita coisa, deve ter sido por isso. Mas já coloquei para vocês lá no ambiente e vamos dar uma passeadinha aqui, deixa eu só tirar essa... Hoje ele tá aqui, tá. É o Costelinha, tá, gente? Apresentar para vocês depois. Costelinha é como meu companheiro de trabalho aqui do escritório de home office. Então, para quem está chegando hoje, a gente apresenta aqui para vocês, dá boas-vindas. Aqui nós temos um cronograma de aulas que eu mostrei ontem no PowerPoint, que depois eu até disponibilizo para vocês. Mas aqui nós vamos ter toda a estrutura do que vai ser desenvolvido. Algumas aulas, a aula de quinta e sexta é comigo, a aula de sábado de 4 horas, que começa às 14 horas com vocês, é o Ítalo que vai conduzir. E aqui tem toda a distribuição pelas datas, e o pessoal estranhou um pouquinho, porque o curso ele tem na totalidade 70 horas aulas, mas isso é porque ele tem 70 horas, mas 40 horas é que elas são lecionadas, as outras 30 são trabalhos e atividades que vocês fazem na própria plataforma de modo assíncrono, quer dizer, no tempo de vocês, e não no tempo do professor. Eu vou acompanhar vocês em alguns conteúdos, e ontem nós relatamos que alguns são de suma importância. Nós estamos na parte conceitual. Vocês devem estranhar, para quem está chegando a primeira vez, que nós começamos do módulo 3, depois que vamos por 1 e para o 2 no sábado. Eu fiz uma divisão com o Ítalo, e eu peguei a estrutura que mexe com o modelo OSI, endereçamento, que é uma estrutura que tem uma lógica em si, e ela é independente dos conceitos de rede, a parte de switch, etc. Então não se preocupem, a gente teve esse olhar de sequencializar conteúdos que têm uma inter-relação, eles não são dissociados. Então eu peguei aqui, começamos de protocolos e modelos de camada física, que nós terminamos hoje, e quando então hoje nós temos a missão de entrar até a camada física. Aí vocês vão ver amanhã com ele redes de hoje, é uma conceituação que fala dos tipos de redes. Eu até já adiantei esse assunto aqui um pouquinho ontem, e aí nós mostramos a parte de uma estrutura de várias redes que nós vivenciamos no nosso dia a dia, que a gente não percebe. Aí ele vai dar a parte de switch básico, e não sei nem se chega velando, não, acho que é só a estrutura mesmo. E os sistemas de números, eu queria que vocês prestassem atenção, porque ele vai trabalhar com vocês a parte binária e hexadecimal. A binária nós vamos precisar para o endereçamento IP aqui, ó. E a hexadecimal IPv4, né? E a hexadecimal no endereçamento de IPv6, que a gente vai trabalhar. Eu vou ficar a maior parte do tempo com vocês trabalhando a parte de endereçamento. Para quem já é de rede, já sabe por quê. Porque ele é a base estrutural da comunicação dentro de uma rede ou fora, entre redes distintas. Ele é muito importante. Os outros conteúdos também são importantes, mas eu peguei a sequência de que mexe desde o protocolo a parte de endereçamento e fecha com o endereçamento IPv6. Tá? Nossas aulas são interativas, vocês podem interromper para perguntar, para falar alguma coisa. E eu posso também ver com vocês os assuntos que vocês acharem que vão trazer um pouco mais de dificuldade, a gente pode desenvolver eles com um fator de tempo mais longo. Aqui do lado eu tenho a parte dos exames no finalzinho aqui, essa coluna de exames. E vocês têm um conjunto de exames relacionado aos módulos, quer dizer, aos capítulos. Eles valem 40 pontos distribuídos em 6. Vocês têm 30 pontos distribuídos em 2 exames, que é habilidades práticas e a prática mesmo, que prepara você para o exame final. E vocês têm 30 pontos destinados a esse exame final. Eu falei com vocês que a questão desses módulos aqui vocês fazem no tempo que vocês quiserem, eu vou deixar eles abertos até o final do curso, tá? Mas, impreterivelmente, esse curso fecha dia 31/5. Não há como prorrogar isso, porque é o prazo que a Cisco tem para nós mandarmos o cadastro e os dados de vocês para eles e eles processarem.
Então, até dia 31/5, vocês têm que ter feito muita atenção nessa prova final aqui, esse exame final, porque esse exame final você tem que fazer a avaliação do curso antes, igual vocês fizeram lá, senão ele não libera para vocês. Então tá aqui para vocês, no PowerPoint está mais bonitinho, depois eu até mostro para vocês como é que isso fica lá. Tá? Então essa é a distribuição, tem uma parte de regras aqui também, que gostaria que vocês lessem, fala sobre a distribuição dos pontos, fala por que vocês não recebem o badge, muita gente reclama, mas é porque às vezes tentou a prova mais de uma vez e quando tenta a segunda vez, se você não tirar 70 de primeira, você perde o direito àquele botão digital que você pode pôr nas redes sociais, que é bacaninha demais. Eu gostei muito dessa ideia porque é bom para o nosso currículo, né? E aqui tem algumas chamadas de atenção para vocês, a questão da prova de comentário de curso que vocês têm que fazer antes da final. Então está tudo aqui, mas eu estou aqui também para ajudar vocês a qualquer dúvida que vocês tiverem, tá? Gravação das aulas, essa aba aqui, essa opção, então aqui, ó, por exemplo, protocolo de redes, o aula de onde já está aqui. Agora, ele está rodando no WebEx, tá? Então você tem que rodar ele na máquina que tiver WebEx. Aí vocês podem ver a aula de ontem. Tivemos um probleminha com o microfone, mas eu consegui resolver e era justamente aquilo que eu falei com vocês. O WebEx, ele é uma das melhores ferramentas do mundo, gente, na parte de webconferência, porque ele trata a conferência em protocolos distintos, então ele consegue ver a qualidade do seu link e, por exemplo, prejudicar a imagem e provimento do som, que é mais importante numa conferência. E ele tem uma questão de inteligência muito interessante que os outros estão caminhando para isso. Os slides também vão, tá? Vou disponibilizar para vocês. Então, você tem que habilitar o VoIP. É um protocolo que trabalha distintamente com a parte do som. E lá no schedule, lá no agendamento de vocês, você tem que ir lá especificar que você quer o VoIP. E aí eu não tinha feito isso, aí eu corrigi. Então tá aqui para vocês. Aí ontem deu aquele probleminha, mas espero que não aconteça mais. Deixa eu só abrir aqui. Eu estou sem chat. Mariana, vai sim, tá? Os slides vão estar para vocês ali. É porque é o seguinte, hoje, por exemplo, eu já alterei os slides. Assim que a gente terminar o capítulo, eu coloco lá para vocês. Mas se eu conseguir colocar antes, se eu atualizar, eu aviso, tá? Aí vocês baixam de novo. Eu sempre estou alterando, colocando uma coisa nova. Eu gosto muito dessa questão dinâmica, porque ela ajuda muito a gente. Vou colocar aqui os painéis para eu ver. São 33 alunos agora. O que mais que eu posso estar falando para vocês do ambiente? Vocês estão acostumados, né? Que já tiveram o primeiro curso no ambiente. E aqui são os módulos. Aí eu coloquei aqui também para vocês se orientarem com relação aos pontos que são associados e tal. Acho que é só isso nessa questão. Sim, acho que é só isso mesmo. Ok, gente. Se alguém tiver alguma pergunta, pode pôr no chat aqui que eu vou estar de olho. Ele está numa segunda tela aqui para mim. E a gente começa a trabalhar isso hoje. Hoje nós vamos ter dois slides separados. Deixa eu ver onde paramos aqui ontem. Camada de acesso. Tá. Só mostrar para vocês aqui o que nós vimos para o pessoal que está chegando hoje. As aulas ficam gravadas. É interessante que vocês assistam para poder se orientarem. Vou apresentar isso aqui para vocês. Opa, foi para a tela errada. Vamos ver nosso cronograma bonitinho que a gente já começa a aula então. Esse é o nosso cronograma, igual eu falei para vocês, no nosso planejamento feito nesses conjuntos de aula aqui. E qualquer coisa que incomodar vocês, gente, pode tratar comigo, tá? Não tem problema nenhum. Principalmente na parte de endereçamento, a gente tem conhecimento de várias metodologias. Então, se você não entendeu, às vezes, a maneira como eu estou explicando a parte de endereçamento, vocês podem ficar
Vocês podem ficar tranquilos porque tem outras maneiras de ensinar. Inclusive, eu já prometi aqui que eu vou trazer uma metodologia que ela é minha. O pessoal gosta muito, tá? Da parte de endereçamento. Aí não tem problema, não. Quem está falando aqui, deixa eu ver aqui, o Marcelo, não tem problema não, tá? Você pode... Não, hoje nós vamos trabalhar modelo OSI, então dá para a gente... Não tem uma dependência muito grande da aula passada. Tem uma ligação, mas não tem uma dependência. Aí vocês ficarem só de olho aqui na parte de exames, que eu vou habilitar todos os de módulo, tá? Vocês podem fazer, quem já é de redes aqui, já pode já ir fazendo os outros e tal. E aqui a distribuição das notas com as provas de módulo. Então, agora, antigamente a CISC fazia uma prova por módulo, agora ela faz por agrupamento. Então, a de 1 de 3, vocês já podem fazer a partir de hoje. E depois tem a de 4 a 7, né, com situação internet. Ela é também simples, esse capítulo aqui. Tá? E vocês conseguem fazer também a partir de semana que vem. Ah, tá. Isso aqui é meu currículo, não vou passar isso de novo não, tá, gente? A gente passou ontem. E aí o que nós vimos aqui foi essa conceituação de rede aqui, ó. Nós trabalhamos uma ideação em cima de como funciona uma rede. Isso foi comparado a outras redes que nós, por exemplo, uma rede pluvial, na questão de água, uma rede de trânsito, como é que ela funciona, e a gente foi fazendo uma analogia. E falamos que essas redes todas possuem um conjunto de regras para direcionar o fluxo que transita nelas, o fluxo de água, o fluxo de carros, etc. E aí entramos na terminologia de protocolos de rede, que são aqueles elementos que ditam uma padronização e negociação dessa conversação para que ela se torne uníssona. Então, do ponto que você transmite e recebe, ela fica entendida. As provas estão em português também. Mas cuidado, é tradução, né, gente? Nós estamos revendo a tradução. Tem alguns erros de tradução lá. Aí depois nós falamos do conjunto de protocolos, que geralmente um protocolo não funciona sozinho, ele tem um conjunto de protocolos direcionado para serviços diferentes e vinculados a serviços diferentes. E aí caímos em algumas associações que regulamentam esses protocolos. Falamos de várias aqui. E hoje nós vamos entrar no modelo de referência, nós vamos trabalhar o modelo OSI, depois vamos trabalhar o modelo DOD, Department of Defense, que é o modelo do TCP/IP que todo mundo conhece, são as 4 camadas. Vamos entrar na parte da camada 2, e falar sobre encapsulamento de dados também, e acesso de dados, que é a parte de serviço. Isso nós vimos ontem, né? Estamos em modelo de referência, tá? E está disponível para vocês lá, falando um pouquinho da parte física, as regras. Tem um vídeo lá para vocês assistirem. Como é que se estabelece isso? Eu estou passando só para vocês verem, tá? O nível de conteúdo que a gente trabalhou. A temporização, que é uma coisa... Os tipos de fluxo, unicast, multicast, broadcast, que a maioria também já sabe. E tal, mas quem não sabe, não preocupa não, que é muito tranquilo de entender. As comunicações por modos, protocolos, que é a questão das regras, né? A orientação deles. Você tem protocolos de comunicação de rede, de segurança, de roteamento, são os protocolos do SPF, BGP, etc. E tem protocolos de descoberta de serviço, por exemplo. Você tem detecção automática de dispositivos da rede também, DHCP, e outros aqui também que entram na parte de automatização de processos de endereçamento. E aí ele trata para a gente a questão das funções do protocolo, que é endereçamento, trazer confiabilidade, fazer controle de fluxo. Nós falamos de cada um deles ontem, tá? A parte de sequenciamento, quando a informação é subdividida em unidades menores, e aí tem que ficar marcado qual sequência ela pertence para que ela seja remontada do outro lado. E aí falamos da detecção de erro e da parte de interface também. Como é que isso... O vídeo, Marcelo, está no próprio curso. Você falou vídeo relacionado ao conteúdo ou vídeo de ontem, da aula? O vídeo da aula está aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês de novo aqui. Os vídeos das nossas... gravação de aulas. Aí você clica aqui, não sei se é isso, tá? Se não for, você me fala. E aqui estão os capítulos. Aí esse capítulo 1, 2 e 3, acho que eu pus no lugar errado, né? Ah, não, pus no lugar certo. Eu estou dando modo 3 para vocês. Vídeo do conteúdo. Bom, se for o vídeo da aula, é aqui. Os vídeos do conteúdo estão lá no próprio conteúdo de vocês. Tá? Aqui, ó, nessa aba aqui, ó.
Eu tenho ela aqui também. É no próprio conteúdo, quando você passar o conteúdo, ele te mostra os vídeos. Acho que esse aqui, esse módulo não tem vídeo. Ele tem mais, então você vai ver ele na sequência, tá? Ah, sim, os vídeos da aula. Estão no próprio conteúdo. Se você ir na questão de capítulos, deixa eu ver se eu consigo aqui para você. Hum, o índice, você pode fazer o filtro aqui, tá? Aí ele mostra para vocês todos os vídeos relacionados ao conteúdo. Então aqui, ó, você tem esse de conexão, como é que baixa e instala o Packet Trace, a introdução a ele, você tem um vídeo de experiência e aprendizado do Cisco Network, você tem também a de navegação de OS, os comandos de sistema operacional, né, do roteador e do switch, que não é sistema operacional switch, ele é firmware. Então você tem toda a parte de vídeo. Hum? Não tem aparecido para você o curso do NetAcad, mas você entrou por onde? Curso do NetAcad? O Ney, né? O Ney, mas tudo bem, mas você conseguiu entrar no curso pelo link que eu mandei para você, por e-mail? Esse ID eu mando para vocês depois, é o ID da reunião. Ah, tá. Ah, Marcos, você está com esse problema de chat, né? Hoje, a gente, assim, uma coisa também que a gente tem que... uma ferramenta de web conference, ela tem serviços que são distintos. Chat, vídeo, áudio e apresentação. Todos esses elementos, eles utilizam protocolos e configurações distintas. Então, se você tiver algum problema com o protocolo de chat, ele não funciona. Igual ontem, eu tive problema que eu não habilitei o protocolo de voz. Não consegui falar com vocês. Então, os outros alunos estão vendo chat, gente? Ah, tá. Então tem que ser um probleminha com a sua máquina. Você teria que olhar. Paulo também não está vendo? O chat está habilitado para vocês. Interessante. Dá uma olhadinha naquela setinha. É porque é o seguinte, a minha versão é diferente. Ah, você está sem voice, né? Então pode ser isso. Eu liberei voice para todo mundo. Só que você entra sem, ele desabilitado. Hum. Ah, ok, é isso mesmo. Vocês ficam com a minha tela inteira. Ele utiliza isso, né? Mas aí a gente vai sanando os problemas por aqui. Mas hoje, então, assim, a aula em si vocês estão conseguindo assistir, né, gente? Tá tranquilo para vocês. Então a gente também lá no menu superior, sim, Marcelo, isso mesmo. Nós temos que clicar isso lá. A gente podia ter feito isso no começo da aula, antes de eu compartilhar a tela, senão eu vou ter que descompartilhar tudo para poder ir lá com vocês. Dá uma olhadinha naquela parte do menu superior lá e sai habilitando aquelas setinhas para baixo. Aí vocês vão ver o chat lá. Então, peraí, deixa eu ajudar vocês então nesse momento aqui. Só um momentinho, tá? Deixa eu parar só o... Vou descompartilhar para voltar à tela normal, porque a tela altera toda para mim. É, o chat, lá na sua direita, dá uma olhadinha que você tem ali o nome dos seus colegas e abaixo tem uma setinha apontando para a direita no chat. Vê se você consegue ver ele ali. Clica nele e ele vai abrir para você o chat para baixo. Conseguiu? Eu vou colocar um texto aqui para você.
Conseguiram todo mundo agora, gente? Só vejo. Porque algumas mensagens são privadas. Tá? É só quando manda para todo mundo que você vê. Então vamos voltar. Ok? Podemos retornar? Comecinho assim mesmo, gente. Tem que ter um pouquinho de paciência, mas a gente vai ajeitando. Vou compartilhar de novo a nossa super tela. Então vamos que vamos. Aí trabalhamos o conceito de protocolos, aí a gente mostrou também a pilha de protocolos ontem, conversamos muito sobre isso. Essa estrutura como um todo, como é que ela funciona. As órgãos nós trabalhamos, as associações, né, que regulamentam a parte tanto de endereçamento quanto de funcionalidade dos cabeçalhos, e etc., e das funcionalidades e serviços da internet. Depois vocês dão uma olhadinha lá. Está gravadinho também para vocês. Eu descrevi aqui. E aí tem um laboratório assim muito bobo. Hoje nós vamos trabalhar o modelo de referência. Esse modelo de referência ele é muito interessante. O que aconteceu, gente? Vamos lá para 1980, 1983. Vamos fazer uma viagem no tempo. Deixa eu só colocar o chat de novo para vocês aqui, que se eu não colocar ele aqui, eu não vejo vocês. Qualquer coisinha, eu estou aqui, tá? Ah, ok. Sem problemas, Marcos. Hum, tá gravando. Ok, sem problemas, e vou ver vocês também. Vou ficar de olho em vocês. Qualquer coisinha me chama aqui, tá? Não tem problema. A gente cuida de cada problema em separado e soluciona. O que aconteceu lá em 1983? Havia uma diversidade muito grande de oferta de serviços de comunicação. Eles perceberam, antigamente os computadores eram isolados. Você tinha um computador, você tinha que comprar uma impressora e plugar nele para ele funcionar. Eles funcionavam stand-by, que stand-by, gente, desculpa, eu terminei isso não. Standalone. Eles funcionavam isolados. E aí começou a surgir uma estrutura muito interessante que eles poderiam compartilhar. Por exemplo, a impressora era muito cara naquela época. E não era nem para a parte de banco de dados, de sistemas, não. Era muito a parte de hardware mesmo, era muito cara naquela época. Então, o que eles fizeram? A Xerox, na época, começou a desenvolver um sistema onde ela interligava as suas máquinas numa rede, e aí você tinha a parte de pressão nenhuma e os consoles distribuídos. E aí, o que eles fizeram? Começaram a desenvolver isso, essas tecnologias de comunicação entre computadores, a gente chama de rede hoje, só que elas eram proprietárias, uma não conversava com o outro. Aí você teve um fabricante chamado Novell, né, hoje praticamente ele dedica a outras vertentes, foi a melhor estrutura de internet que já existiu no mundo, e ele criou sua estrutura de comunicação entre computadores para compartilhamento de periféricos própria. Aí você tem uma outra vertente que criou outra, e elas não conversavam entre si. O pessoal, os pesquisadores, o pessoal responsável muito por essa área de tecnologia começou a olhar isso e viu que seria vantagem se você padronizasse isso, porque ficava interoperável. E aí tem uma coisa muito interessante. Tudo que o governo americano mexe toma um patamar de importância muito grande. O Departamento de Defesa americano viu que era importante ele se estruturar para interligar a sua parte de dados também. E aí, o que eles fizeram? Eles começaram a ter essas tecnologias proprietárias que não conversavam em si, e isso começou a incomodar muito. Então, eles encomendaram isso a um órgão que mexia com a parte, naquela parte era engenharia. Então, a TI era muito vinculada à matemática e à engenharia naquela época, hoje não é mais, hoje ela é independente, para desenvolver uma padronização a nível mundial. E aí teve um grupo da ISO associado, que começou a trabalhar e pegou a complexidade de transitar uma informação em uma estrutura de rede e viu que isso era muito complexo e dividiu em blocos de dificuldade. É igual a gente faz, quando a gente tem um problema muito grande, a gente divide ele em partes menores, começa a resolver as partes menores, daqui a pouco a gente resolve tudo. Então eles subdividiram e começaram a padronizar e gerou hoje o que nós chamamos de modelo ODS.
né, o Open System Interconnection. Mas o Departamento de Defesa americano, naquela época, ele precisava de uma solução mais rápida. Então, ele começou a pressionar um outro grupo de estudo para que gerasse essa normatização em forma de protocolo de uma forma mais rápida. Aí eles desenvolveram um modelo que a gente chama modelo DOD, apelidado modelo DOD, Department of Defense, quer dizer, Departamento de Defesa americano daquela época. Depois a gente chama de modelo TCP/IP, que olhou para aquilo que estava desenvolvido no modelo OSI, se estruturou para isso, mas gerou somente 4 camadas. Né? Vocês estão vendo aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 camadas no modelo OSI Model, está aqui à esquerda de vocês, mas esse grupo subdividiu em 4. Aplicação, transporte, a camada de Internetwork, de comunicação entre redes, e a Network Access. Tá? E aí esse grupo TCP/IP lançou um protocolo de padrão aberto, que é o TCP/IP, e o departamento, esse modelo de OSI também saiu, e aí eles falaram o seguinte, ó, a partir de agora todo protocolo de padrão aberto que for desenvolvido, possivelmente tem que obedecer essas 7 camadas, mas como eles já tinham entregue o TCP/IP com 4 camadas, e o TCP/IP ele perdura até hoje, não se desenvolveu nenhum protocolo a partir de então, porque o TCP/IP dominou o mundo, com essas 7 camadas. Aí ela ficou o quê? Conceitual, mas ela existe até hoje, tá? Ela existe até hoje. Então eles pegaram, olharam para o sistema operacional, quem gerencia o primeiro movimento de colocar uma informação na rede é o sistema operacional, ele conversa com a aplicação e implementaram as pilhas de protocolo dentro do sistema operacional. Para quem viveu lá, que tem mais aí, próximo de 45, 50 anos, viveu a implementação disso à parte. Então, você tinha o Windows que chamava Workgroup, né? que era uma versão de Windows que funcionava em rede naquela época, e foi agrupado, o TCP/IP foi agrupado. Nós vamos ver isso hoje. E aí, o que eles fizeram? Eles davam, acho que vocês não conhecem disquete, né, gente? Vocês são mais jovens aqui, alguns devem conhecer. Aí você tinha que conseguir um disquete que carregava o driver da pilha de protocolo dentro do Windows. Até pouco tempo eu tinha esse disquete. Vocês acreditam que uma vez um cara da internet, existem redes antigas, né? A gente não sabe onde, mas existe. E eu forneci para ele, é o DOS, eu trabalhei muito com DOS. Trabalhei com DOS demais. E aí eu cedi esse disquete para ele, mas esse cara ficou louco. Eu falei, nossa, eu não acredito que ainda existe. Aí depois eu perdi esse disquete, nem disquete mais em casa eu tenho, devia ter guardado uns, né? Então foi assim que se estruturou. Mas o que a gente tem que guardar disso tudo? Que lá atrás, a ISO gerou esse modelo de referência para a construção de protocolos de padrão aberto. Quando eu falo padrão aberto, é aquele que é free, que é livre, o mercado pode utilizar. Igual o Linux, algumas versões de Linux, né, gente? Algumas versões vocês sabem que tem gestão de propriedade. Mas gerou esse padrão aberto e é porque o ícone do disquete ficou, né? Com gravação até hoje. E ele ficou com esse padrão aberto, mas esse grupo desenvolveu um outro protocolo que movimenta as estruturas de rede, praticamente quase 100% das redes mundiais, tanto redes internas dentro das empresas, como a rede aberta internet, usa o TCP/IP. Tá? O que a gente tem que prestar atenção aqui? Quando eu olho para um computador, na parte de hardware dele, de equipamento, eu tenho processador, memória, barramento interna, placa-mãe, etc. Para o processo de comunicação na rede, eu tenho uma placa de rede. Hoje ela é embutida. Ela vem incrementada na própria motherboard, na placa de rede, na placa-mãe. Antigamente não, era uma placa à parte. Então, o que eu tenho para inserir uma informação numa rede? Eu tenho uma parte desse trabalho que é feita pelo sistema operacional que eu uso. O Linux e o Windows, o iOS, e vai por aí afora. Eu tenho uma outra parte que é feita por essa placa de rede. E eu tenho uma outra parte que transita no cabo ali, que é na parte física, que nós vamos falar um pouquinho disso. Então, quando eu olho para o computador, eu tenho uma parte desse trabalho
de pôr uma informação na rede que é feito pelo sistema operacional. Eu tenho uma parte que é feita pelo um código que existe na minha plaquinha de rede. A gente fala que é a área de controle de acesso, nós vamos falar disso aqui hoje. E depois ela sai pelo cabinho azul, verde, amarelo, lá, o TP, né, que tem, ou então via Wi-Fi, e transita pela rede e consegue alcançar o destino dela. Tá? Nós vamos entender como isso funciona a partir de agora. Mas desses dois modelos, eu consigo mostrar para vocês, hoje nós vamos mostrar aqui, o modelo TCP/IP. O modelo OSI eu não consigo mostrar para vocês na realidade, funcionando, porque ele virou um modelo conceitual. Tá? Mas qualquer um de vocês que for desenvolver um protocolo hoje, possivelmente eu aconselho, se for um padrão aberto, a utilizar o modelo modelo OSI. Tá? Mas, claro, eu acho que não nos convém. Vamos, então, entender como é que esse bichinho funciona? Quais são os benefícios, então, em pegar essa complexidade de pôr uma informação numa rede e dividir ela em camadas? Olha, isso auxilia o projeto de protocolos novos. Então, aí, eu consigo também padronizar. Se eu tenho serviços de sistemas operacionais diferentes, conversando o mesmo protocolo ali, e conversando na mesma pilha de protocolo, eu consigo conversar entre sistemas operacionais diferentes. Isso é um grande ganho também. E uma coisa também, qualquer evolução que tiver tem que obedecer esse modelo. Então, eu posso também garantir que as alterações de tecnologia não afetem o legado que eu já deixo pronto. Quer dizer, computadores antigos continuam funcionando. E quando ele fala fornecer um idioma comum, quer dizer, fornecer um método de conversação que seja comum nas funções de comunicação na rede. Então, essa estruturação, ela traz essa facilidade. Mas aí, como é que a gente vai entender esse modelo OSI? Aí agora, para quem está entrando em redes agora, prestem muita atenção. Qual que é o ponto de contato humano com o computador? É uma aplicação. Um celular, uma app, correto? Eu converso através de uma aplicação com o computador. Então, o primeiro passo que o computador tem que fazer para colocar uma informação numa rede, se eu estou acessando um servidor de web, passando um e-mail, etc., é uma interação com a aplicação. Então, eu tenho uma camada desse modelo OSI que trata disso. O processo de comunicação que se inicia desde a aplicação. E chamou essa camada de aplicação. Então, já facilitou para a gente. Sem problemas. Nessa pilha também, se você precisar, é uma camada optativa, se você precisar compactar esse fluxo de informação ou criptografar ele colocou alguns serviços na camada de apresentação. Tá? Isso eu estou falando de modelo OSI, tá, gente? Quem trabalhou o modelo TCP/IP vai achar essa fala minha muito esquisita, mas o modelo OSI é assim. E se no processo de comunicação eu tiver que fazer controle de sessão de comunicação, o que é controle de comunicação? Eu preciso conversar com outra máquina. Eu abro uma sessão de comunicação, correto? Ok. Quando eu termino, eu tenho que fechar essa sessão. Tá, mas tem mais coisa. Quando eu tenho uma comunicação mais longa, eu tenho que criar pontos de sincronismo. O que são pontos de sincronismo? Eu tenho que parar a transmissão e ver se o outro lado está recebendo bem. Chama ponto de sincronismo. Então, eu estou conversando com vocês no telefone, estou contando um caso, o caso está longo. Eu falo assim, aí, ô Bruno, você está me ouvindo? Ah, Marcelo, estou sim, pode continuar. Beleza, então aqui, ó, entendeu? Então, é como se fosse um ponto de sincronismo essa conversa minha com o Bruno. Estou no telefone com ele, contei um caso muito grande, parei de que ele estava bem, estava recebendo e continuei na transmissão. Então, essa camada de sessão, ela se preocupa por fazer a gestão da sessão de comunicação. Inicia, termina, mas tem ponto de sincronismo no meio ali. Tá? Ok. A camada de apresentação e de sessão são camadas opcionais, dependendo do serviço que você precisa. A camada de transporte é a seguinte. Pode ser que a minha aplicação ela exija uma transmissão com garantia de entrega. Opa, o que é isso? Mandei um fluxo para vocês têm que devolver para mim. Marcelo, recebi. Beleza, então está tranquilo. Marcelo, não consegui receber parte da informação tal. Opa, vou te transmitir de novo. Então, a camada de transporte faz esse controle.
Por exemplo, no meu dia a dia, aonde que eu preciso desse controle? Estou transmitindo um arquivo para vocês. Se esse arquivo corrompeu alguns pacotinhos dele, vai chegar para você, você vai conseguir rodar esse arquivo ou ver esse arquivo? Não, não vai. Faltou parte dele. Então, a transferência de arquivo é um dos serviços de uma rede que eu preciso de garantia de entrega. Tá? Mas, igual ontem eu contei para vocês, mas vamos supor que eu sou um servidor de streaming, de vídeo, sou um canal da internet, e estou transmitindo um filme para vocês. E 30 de vocês estão recebendo. Ok. Desses 30, 9 tiveram problemas em parte da recepção desse fluxo. Então, mas isso no filme em si é 1 segundo de prejuízo que não vai fazer falta no contexto. Então, se eu perder parte da transmissão, não tem tanta importância, mas eu preciso enviar para vocês o mais rápido possível. Velocidade. Não preciso de garantia de entrega. O streaming funciona assim. Então, assim, eu tenho serviços que precisam de entrega garantida e serviços que não precisam de entrega garantida e, com isso, ganham em velocidade. Essa camada de transporte é que faz isso. Então, ele conversa com a aplicação, ô, transporte, eu quero garantia porque isso aqui é sério, blá, 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 beleza. Ó, não preciso de garantia, não. Eu sou um protocolo de game e perdeu, perdeu. É mais prejuízo eu parar o processo como um todo e atender aquele usuário ali, eu vou parar o resto dos meus usuários, do que eu dar continuidade no fluxo. Ok, então você vai com a camada de transporte não te dá garantia, mas te dá fluxo. Ok, gente? Então eu tenho a de aplicação, que é vinculado às padronizações de aplicação. Como assim? Você não falou dessas padronizações aí não, Marcelo. Fala agora para vocês. Uma padronização é a seguinte, quando eu estou conversando com o computador, assim, conversando que eu faço é a aplicação conversando com a aplicação, tá, gente? Quando uma aplicação está conversando com uma aplicação, e essa aplicação é de e-mail, ela tem uma padronização para enviar e receber e-mail, ok? Essa padronização está na camada de aplicação. Mas se eu estou transferindo o arquivo, a característica de transmissão de arquivo é totalmente diferente de e-mail. Opa, a camada de aplicação então trata isso para você. Ah, se eu estou buscando uma página da internet, no meu browser, ali, no Internet Explorer, no Chrome, o que for. Opa, então ele vai buscar isso num servidor de páginas de internet. Então ele vai abrir um processo de comunicação de página de internet. A camada de aplicação é que trata isso. Ok. Se essa camada de aplicação, ela precisar de criptografia, sim ou não, ela usa na apresentação. Se ela precisar de... Tem mais serviços ali, tá, gente? Se ela precisar também de compactação, se sim ou não, ela utiliza da apresentação, sem problemas. Aí vem a sessão que controla a sessão. Abre, sincroniza e fecha a sessão, até a comunicação acabar. Beleza. A minha aplicação precisa de garantia de entrega. A camada de transporte é que fornece isso. A minha aplicação não precisa de garantia de entrega. Em consequência, ela vai ganhar em velocidade. A camada de transporte é acionada já com esse parâmetro pela aplicação e obedece e te dá esse serviço. Aí, nós trabalhamos ontem, nós vou trabalhar isso com vocês hoje, uma premissa da questão de rede. Vocês lembram lá que é o endereçamento? Um computador, para existir, ele tem que ter um endereço único na estrutura de rede, senão ele não consegue nem enviar nem receber informação. Tem uma camada que trata desse endereço. E esse endereço ele é tão poderoso, gente, que ele existe até no contexto de mundo, os endereçamentos válidos aí. Quem trata desse endereço, que eu chamo de endereço lógico, é a camada de rede. Ela trata mais coisa, tá? Mas a base dela de trabalho é o endereçamento. Então, eu tenho uma camada que dedica endereçamento. Da camada de aplicação até a camada de rede, quem trata isso é o seu sistema operacional. Essa inteligência, esse agrupamento de funções, essa pilha de protocolos que corresponde à aplicação, apresentação, sessão, transporte, rede, ela está dentro do seu sistema operacional no código. Ela é uma parte do código do seu sistema operacional. O seu sistema operacional fala, olha, eu preciso enviar informação na rede. Aí, um conjunto de código faz esses trabalhos que eu falei para vocês da aplicação até de rede. Ok? Aí, ele precisa transitar na sua estrutura de rede, no cabo. Quem vai tratar isso é a plaquinha de rede.
No caso do seu notebook aí, ela está embutida, mas antigamente, até hoje tem, né, gente? A placa que você compra ela avulsa e pluga na sua CPU ali, num slotzinho, e ela começa a funcionar. Existe uma parte dessa transmissão, dessa inteligência que está nessa plaquinha de rede. É justamente a camada 2 em 1. A link, que a gente chama de enlace de dados, link de dados também é o nome que ela tem, e a física. E eu vou explicar ela rapidamente para vocês aqui agora. Ah, Marcelo, por que complicou desse jeito, hein? Por que não fez uma coisa única? Cara, o pessoal do TCP/IP foi inteligente demais. Se você for olhar para sua plaquinha de rede, você tem plaquinha de rede que fala em cabo, aquele cabo azulzinho, o TP, não é isso? Ok. Você tem um conector RJ que pluga esse cabinho aí no seu computador. Não sei se você tem. Mas pode ser que você esteja usando o Wi-Fi do seu trabalho, ou do seu celular, ou da sua casa aí. Então ele comunica via ar, via sinal de rádio, tá? Beleza. A placa ela faz essa conversão. Lá, nós vamos ver isso lá no modelo TCP/IP, eu vou repetir isso lá para vocês, mas eu queria adiantar para vocês. Aquele pessoal que fez o protocolo TCP/IP foi muito inteligente. Naquela época, estava se desenvolvendo transmissões em mídias. Quais as mídias, a parte física que a gente conhece? Você pode ter cabo de fibra transmitindo, você pode ter cabo de par trançado, que é metálico, esse cabo normal aí, azulzinho, amarelinho, o meu aqui é amarelinho e tal. Ou você pode ter também via rádio, tá? Você pode ter várias mídias diferentes. Então, o que o pessoal do TCP/IP viu? Falou assim, não, cara, se eu for começar a colocar no meu protocolo a inteligência de transmissão na mídia, eu vou ter que fazer versões diferentes a cada vez que eles inventaram a mídia diferente. Se transmissão em cabo TP, tem uma versão do TCP/IP que vai transmitir no cabo TP. Olha que coisa louca. Aí inventaram a tal da fibra. Aí o pessoal volta para estudar e faz uma versão do TCP/IP para transmitir na fibra. Aí volta um de vocês aí inventa a transmissão via água, igual a gente falou lá. Tem jeito, né? Mas claro que não é viável. Vocês inventaram o método de transmissão. Aí volta o grupo do TCP e fala, nossa, só vamos fazer uma versão do TCP/IP para transmissão via água. Eles foram espertos, falaram assim, não, nós vamos parar até a camada de rede. A inteligência do protocolo TCP/IP só vai até a camada de rede, mas faz a interface com a camada de enlace de dados. E aí, quem quiser fabricar placa de rede, essas coisas, que fabrique. Só respeitando os padrões de comunicação entre a pilha de TCP/IP e a gente aceita. E aí, o que eles fizeram? Fizeram uma estrutura de TCP/IP independente. E aí você tem outra parte dessa inteligência que funciona na link de dados, que é a sua plaquinha de rede. Seja ela Wi-Fi, seja ela cabo, seja ela fibra, seja ela o que for. Eles separaram isso. E aí você teve vários fabricantes, Tricom, Realtek, que dedicam a placa de interface de rede. Eles são especialistas nisso. Há uma parte dessa pilha fica dentro da função da placa de rede. Ok, gente? E aí essa plaquinha de rede pega, ela faz duas coisas. O protocolo de comunicação que faz a gestão da inserção do fluxo na mídia que você usa, seja ela Wi-Fi, seja ela cabo, está lá no link de dados. Mas a inserção mesmo está na camada física. A camada física é como se fosse um injetor de sinais, que representa o fluxo de bits. Né? Tipo assim, mais 5 volts, 0 volts. Quem faz isso é a camada física. Mas quem faz a gestão dessa inserção física é a camada de enlace de dados. Ela é a inteligência da camada física. Ela que fala assim, velho é na idade de vocês, tá? Na minha era pessoal do Papo Firme mora, né? Mais ou menos, né? Essa é a parte da minha mãe. Mas beleza. O que essa camada de link de dados fala? Cara, me acionaram, o sistema operacional me acionou para transmitir aqui. Então, como eu sou a inteligência da plaquinha de rede, camada física, como é que está aí a mídia? Aí a camada física vai lá e sente a mídia. Fala assim, tá vazio, não tem oscilação nenhuma aqui passando por mim. Beleza, insere esse fluxo aí para mim que ele está vazio. Aí a camada física insere. Ok, terminou. Aí a camada física para de transmitir. Então, quem faz a gestão da camada física é a enlace de dados ou link de dados, que está na plaquinha de rede. Recebeu do sistema operacional e faz o fluxo funcionar. E aí ela trata algumas coisas também.
Ou camada física, insere esse fluxo de dados. Tum, opa, a camada física detectou um problema na transmissão física. Ela avisa a link de dados, oh meu Deus, eu vou ter que retransmitir essa questão aqui. Aí ela guarda um tempo. Ô, camada física, tá vazio de novo? Tá, insere de novo para mim. Ela que faz a gestão, enlace de dados. Aí tem uma coisa interessante. Se nós acabamos de descobrir que meu mouse parou de funcionar, eu adoro quando isso acontece. Que a camada de rede para cima está no sistema operacional e a camada de link de dados para baixo está na minha plaquinha de rede, qual que é a premissa de qualquer processo de transmissão em uma rede? Ter um endereço, não é isso? Ter um endereço. O meu host tem que ter um endereço. Essa camada de cima, de rede para cima, usa o que nós chamamos de endereçamento lógico. Essa camada de enlace para baixo usa outro endereço que eu chamo de físico, que é o endereço da sua plaquinha de rede. Para quem já sabe, rede é o MAC address. Ele é explícito para nós humanos em hexadecimal. Mas, né, isso aí pouco importa. Elas são independentes, porque a plaquinha de rede é independente do sistema operacional, mas elas interagem, elas interconectam. Isso quer dizer que tem uma hora que eu estou transmitindo que o meu endereçamento lógico, que está no sistema operacional, vai ter que descobrir o endereçamento físico da plaquinha de rede do meu destino. Nós vamos também descobrir isso aqui. Como é que faz isso? Então, são camadas independentes, mas tem um serviço de conversação entre elas, elas interagem. Está entendido, gente? Então, esse modelo, é interessante eu ver que é a complexidade da inserção de uma informação de fluxo numa rede, dividido em camadas, que são conjuntos de protocolos que interagem entre si na forma de uma pilha. Se eu estou trabalhando na origem da transmissão, esse modelo vai funcionar de cima para baixo, porque eu recebo a informação da minha aplicação, aí vou para apresentação, sessão, transporte, rede, link, físico, fluxo de bits. Chegou no destino, esse fluxo de bits é capturado, a primeira unidade lógica ela é reconstruída, que é na camada de enlace, e aí vai sendo reconstruída de rede, transporte, sessão, apresentação e aplicação. E entrega para a aplicação no destino. Então, na origem, o fluxo dessa pilha é de cima para baixo. No destino, de baixo para cima, porque a lógica de cima para baixo, a aplicação depois inseriu o fluxo na mídia. No destino, recebe esse fluxo da mídia e vai reconstruindo os protocolos de baixo, de enlace, rede, transporte, sessão, apresentação, aplicação, e entrega isso para a minha aplicação do outro lado. Nós vamos ver isso daqui a pouquinho, tá? Ok? Podemos continuar? Tá tranquilo para vocês? Se puder colocar no chat aí. Esse é o tal do modelo OSI, mas a gente vai conseguir enxergar na rede o modelo TCP/IP. Ele é o mais usado, é o que faz a nossa rede funcionar, que faz a internet funcionar. Olha que interessante. Aí, para facilitar a vida da gente, ele só tem 4 camadas. A aplicação para compatibilizar os tipos de aplicação diferentes. A de transporte, entrega garantida e não garantida com maior velocidade. A de internet, que corresponde à de rede lá atrás. Elas têm nome diferente, mas é a mesma coisa, tá? Ela chama de internet working, que é transmissão via rede, na tradução. Então, essa camada de internet aqui está falando que determina o melhor caminho da rede, mas a função primária dela é endereçamento lógico. Guardem isso. Mas ela também trabalha com roteamento. E através desse endereçamento lógico, enviar a informação pelo caminho onde ela vai alcançar o destino dela. Isso se chama determinar o melhor caminho. Os roteadores fazem isso, tá? E aí, olha interessante. Lembra que tinha camada de link de dados, quer dizer, enlace física? O TCP/IP referencia como interface de rede. Ali está endereço de rede. As traduções horrorosas, desculpa, tá, gente? Eu vou até alterar isso depois. Eu prefiro que você chame de interface de rede. O que é essa camada? Ela existe no modelo TCP/IP? Não, ele só referencia. Porque a camada de internet do TCP/IP tem que conversar com a plaquinha de rede. E o TCP/IP, ele é do sistema operacional. Então, ele não atua na plaquinha de rede, mas ele conversa com a plaquinha de rede. Então, ele conversa, ele referencia o endereço de rede. Então, se vocês inventarem uma plaquinha de rede de transmissão pelo pensamento, o que vai acontecer? Vocês vão ter que estudar a conexão com a camada de internet do TCP/IP e a sua plaquinha de rede vai poder ser vendida para o mundo todo.
Então, é assim que funciona. Essa camada que está escrito endereço de rede aqui, tá? Que é a interface de rede, ela não é desenvolvida pela pilha TCP/IP, mas ela é referenciada, porque tem que ter uma conexão com a camada de internet para seu sistema profissional poder conversar com a rede, né? Ok, gente. Assuntinho gostoso, né? Ele contou história para vocês, trouxe essas reflexões para a gente entender essa questão. Essa apresentação aqui, ela ainda é do modelo de vocês. Aqui ele faz uma comparação. Então, a funcionalidade da camada de aplicação, apresentação e sessão do modelo OSI está contido na camada de aplicação do modelo TCP/IP. A de transporte é 1 para 1, a de redes é internet, né, no outro aqui. Ah, tá, mudaram o nome ali, agora já melhorou. A enlace de dados ou data link physical é a Network Access, esse nome está melhor. Ou interface de rede, ou acesso à rede, tá? Só lembrar, essa caixinha aqui é a plaquinha de rede. Ela tem, o que tem na plaquinha de rede? Então vamos falar um pouquinho dela. Ela tem um processadorzinho interno e tem memória, ela é independente do computador. Ela é como se fosse um mini computador. Então, dentro da EPROMzinha dele lá, ele tem o código da plaquinha de rede que faz esse trabalho da camada de data link e physical. Tá? Ele é um computador dentro de um mini, mas muito irrisório, tá, gente? Dentro de um computador. E ele tem independência, tanto da memória. Antigamente não era assim, não. Sabe por quê? Antigamente ele usava a memória do computador e o processador do computador. Isso onerava a máquina. Hoje ele é independente. Ele ficou orgulhoso, né? Pediu um processador só para ele, uma EPROMzinha, e pediu memória para ele. Então, o que acontece? O sistema operacional, quando está funcionando, ele usa os recursos do computador, memória do computador, memória RAM do computador. Beleza? Quando ele vai comunicar, ele entrega para a plaquinha de rede, ela é independente. Ela recebe a mensagem, fala, opa, não vou incomodar você, processador, porque eu tenho o meu processador. Olha como é que ela é orgulhosa. E eu tenho a minha memória também. Você fica com a sua aí, que eu fico com a minha aqui. Então, na evolução das plaquinhas de rede, elas se tornaram independentes. O que isso quer dizer para vocês? Que a gente já começa a pensar aqui agora e traz uma reflexão legal para esse grupo aqui. Que todo processo de erro de transmissão que acontece nas camadas de rede para cima são tratados por quem? Pelo sistema operacional. E todo processo de transmissão no meio ali que acontecer, é a plaquinha de rede que cuida. Isso é muito bom. A velocidade que a plaquinha de rede cuida de um problema de transmissão que está no seu nível é muito mais rápido que o sistema operacional, não é? Por quê? Porque você está com o Word aberto, você está com o Excel aberto, você está todo mundo compartilhando a memória do seu computador. Então, tudo aquilo que for problema na pilha desse protocolo que corresponde ao que está no seu sistema operacional, vai usar o seu computador para consertar, vai compartilhar recursos. A plaquinha de rede não. O que acontecer no nível dela de transmissão, ela cuida. Ela tem memória, ela é independente. E aí os processos melhoraram, né? Tudo é uma evolução, né, gente? Tudo é uma evolução. Acho que, de certa forma. Então, aqui, quando eu trato esse modelo OSI, que nós só enxergamos o modelo TCP/IP na rede, nós vamos filtrar aqui uns tráfegos e nós vamos ver isso. Ele reduz essa complexidade, padroniza as interfaces para o desenvolvimento, facilita a engenharia modular. Isso quer dizer, se você for fabricar a placa de rede, você vai cuidar só em enlace física. Se você for criar um outro sistema operacional, você vai cuidar da de rede para cima. E trabalha a conexão de uma parte dele com outra. Ele garante tecnologia interoperável, quer dizer, que equipamentos diferentes, sistemas diferentes conversem entre si, acelera a evolução, porque se eu estiver tratando a aplicação, construindo uma aplicação, eu preciso só cuidar da parte de transmissão de aplicação e não preciso saber o que as outras fazem. E simplifica ou complica o nosso ensino e aprendizagem. Isso aí vocês que vão decidir. Se esse modelo OSI complica ou simplifica o processo de ensino e aprendizagem. Tá? Então, ele tem o objetivo de trazer esses facilitadores, eu vou mostrar isso para vocês ali na prática, e ele preocupa muito com uma decomposição da comunicação e o compartilhamento da rede. O que é isso? Uma informação muito grande, ele subdivide em unidades menores, e aí, por exemplo, se você está enviando 3 GB de arquivo para mim, e o Bruno está enviando 1 GB para o Patrese, o que vai acontecer? Eu vou conseguir transmitir simultaneamente na rede, porque eu vou transmitir parte da minha informação e o Bruno vai transferir parte da informação dele.
e aí vai compartilhar a rede fica compartilhável. E padroniza os componentes também, o hardware, né, responsável por isso. Possibilita a comunicação de tipos de rádio diferentes, ou evitam que uma camada, se implementar alguma coisa em uma camada, prejudique a outra, porque você vai ter que preocupar com a interface da comunicação com a camada de cima e com a camada de baixo, só isso. A sua implementação tem que ficar no loop. E decompõe a comunicação em partes menores, que é o que nós vamos ver daqui a pouquinho. Então, ele divide um problemaço em 7 probleminhas, e a gente consegue entender isso melhor. Resumindo aqui. Aí é o seguinte, aqui eu fui resumindo o que cada um já falei isso para vocês, né? A camada de aplicação trabalha essa questão da padronização de serviços, correio eletrônico, transferência de arquivo, etc. A de apresentação, ela mexe com parte de estrutura. Então, efetivamente, o que ela trabalha é compactação e criptografia também, tá? Na sua função. Comunicação entre hosts, entre equipamentos, gerencia, termina e dá manutenção nas sessões de transmissão. Confiabilidade, gerenciamento de circuito, para esse lead window, né, que chama isso, né, para quem estuda o protocolo, ele estuda essa parte das janelas deslizantes, que tem a camada de transporte, mas será que a gente chega nisso? Depois eu vou ver o conteúdo de vocês, tá? É um aprofundamento dessa camada aqui, que ela é importantíssima para a aplicação. Você tem a parte de endereçamento e que decide o melhor caminho, que a camada de rede faz. Acesso ao meio, a inteligência da camada física, quem faz essa camada de enlace aqui. E a camada física trata da inserção no meio. Se você usa fibra, luz. Se você usa Wi-Fi, transmissão via rádio. Se você usa cabo TP, transmissão via pulsos elétricos. Então, a camada física ela é instrumental. Ela que faz essa coisa funcionar. Prefiro mostrar isso para vocês daqui a pouquinho, o que é o encapsulamento. Quando uma camada conversa com a outra, no sentido da origem, ela vai sendo encapsulada pela de baixo. Tá? O que é isso? Um protocolo engole o outro. Vou mostrar para vocês isso acontecendo. E quando chega no destino, o protocolo ele devolve essa informação para o protocolo original. Então, na origem, a gente chama encapsulamento. Um encapsula o outro. No destino, é desencapsulamento. Nós vamos ver isso na prática, tá? Na prática mesmo, o que seria esse tal desse encapsulamento? O acrescento de cabeçalhos à unidade de informação. Vou mostrar para vocês daqui a pouco também. O cabeçalho é uma parte da informação que transita em uma rede que tem informações para a efetividade da transmissão. Ele é anexado a uma parte da informação. Vou mostrar para vocês, tá? Isso daqui a pouco. Vamos lá para o modelo TCP/IP. Cada unidade gerada por cada camada tem um nome específico. A camada de aplicação se chama dados ou informações, tá? Tem literatura que chama informação. A camada de transporte gera uma unidade que se chama segmento. A camada de redes, ou de internet working, ou de internet, tem vários nomes, depende da literatura que você usar, chama pacote. A camada de enlace chama quadro. Ou frame, tá, gente? Algumas literaturas chamam de frame. E a camada física, a unidade de transmissão dela, que eu não concordo, mas eu tenho que falar para vocês, chama bits. Por quê? Todas essas de cima são unidades, são PDUs, unidades lógicas de transmissão. O bit não é uma unidade lógica de transmissão. Ele é um elemento básico de transmissão. Mas a literatura também chama de PDU, tá? É Protocol Data Unit. Nós vamos ver isso daqui a pouco. E eu não considero, pessoalmente, Marcelo, não considero que eu possa chamar de PDU, mas se vocês forem fazer a prova, a PDU da camada física é bits, tá? Vocês coloquem lá, tal, que aí vocês vão ganhar esse pontinho aí. Mas assim, na prática, eu discordo disso. Então, cada camada dessa, o que ela gera, se chama PDU, Protocol Data Unit. E tem esses nomezinhos que vocês viram aqui, dado, segmento, pacote, quadro ou frame e bits, tá bom? Esses nomes vocês têm que saber, porque isso pode cair lá naquelas questões lá. Eu não vi a prova de vocês ainda. Então, quando eu trato no sentido, esse slide está errado, a origem devia ser o destino devia ser a origem. Já tinha consertado isso no slide, mas esse aqui eu peguei, ele é mais velho, tá? Esse aqui, a imagem chegou com erro da Cisco para a gente, mas já tinha alterado. Então, troquem para mim, onde está destino, imaginem origem. E onde está a origem, lá em cima, na pilhinha de protocolo, é o destino, tá?
O que é esse slide que está trazendo para a gente? Ah, peraí, não, só que não entendi por que do dependente de meio ali. Deixa eu entender. Ah, sim, quadro é o famoso frame. Isso aí, Marcos. Ali na camada de enlace, esse de trás aqui. Ah, tá, depende do meio. Ok. Quando eu trato a camada de... Entendi, acima de bits. É o seguinte, essa camada de enlace que a gente está vendo ali, não esquece, a camada de enlace é a física está na plaquinha de rede. A camada física é uma camada instrumental. O que ela faz? Ela conhece a mídia. Então, se ela é de uma mídia de fibra ótica, ela sabe interpretar o fluxo de bits 0 e 1 que chega para ela em sinais de luz. Ela manda isso para a rede. Ela também tem um sensor, tá? Além dela ser um inversor de sinal, ela tem sensor também. Beleza. Se eu tomo um cabo UTP, esse cabozinho metálico que chega aí também, a camada física é que sabe pegar esse fluxo de bits e transformar ele em tensão, não tensão, mais 5 volts, 0 volts, e inserir esse fluxo na rede. Ela é instrumental. Ela é como se fosse um inversor de sinal elétrico. Mas ela também é, entre aspas, como se fosse um multímetro. Ela sente a mídia, porque se acontecer algum problema, uma tensão mais elevada, de mais 5 volts acima, pode ser que houve colisão de transmissão, que a sua máquina tentou transmitir, a do lado começou a transmitir, você usa um hub, né? E aí houve colisão. O que é colisão? Então, se você tem ele transmitindo uma série de 5 volts e zeros lá, transmitindo, e você tem uma série de 5 volts e zero aqui, quando chocar 5 com 5, ele vai elevar. E aí, o multímetro ali está ouvindo o sinal, falou, opa, elevação de sinal aqui, houve colisão. Então, esse fluxo que eu mandei aqui, eu perdi. Mas eu não sei o que eu vou fazer. Então, o que ele faz? Ele comunica com a camada de enlace. A camada de enlace é inteligente. Fala, meu filho, você detectou elevação de tensão, isso quer dizer que houve colisão. Isso quer dizer que esse fluxo de bits que eu mandei para você, a gente perdeu ele. Ele põe a regra de acesso ao meio, a de enlace, tá? Ele tem a inteligência de acesso ao meio. Ah, beleza. Então, se você perdeu, tem problema não. Eu vou dar um time aqui para gente, e daqui a 3 segundos, você ouve para mim se está ocupado, quer dizer, se tem oscilação de 5 volts e 0 volts passando para sua parte física aí. Mas quem controla o time não é a física, que ela é instrumental, correto? É de enlace. Passou esses segundos aí, com o seu físico, ouve aí para mim. Aí falou assim, tem tensão aqui não, tem variação de tensão aqui não, meu sensor não detectou. Beleza, insere esse fluxo aí para mim. Aí tá, agora, sabe, transferiu. Então, a camada física, ela é instrumental na plaquinha de rede. Ela conhece o meio. Por exemplo, se fosse transmissão Wi-Fi, ela sabia inserir nas oscilações na transmissão via rádio. Tá? E ela sabe verificar também. Ela avisa de enlace. A de enlace fala assim, perdeu essa informação aí. E uma coisa que eu falei para vocês que é mentira, que eu acabei de falar assim, a camada de enlace, ela não retransmite, a não ser que haja colisão, tá? Ela não transmite fluxo. Depois a gente explica isso lá na frente. Então, se houver colisão, aí sim. Se não houver colisão, for um erro gerado num nível diferente, ela não trata. Porque é uma camada que ela é orientada à transmissão. O que é isso? É a mesma coisa que acontece no trânsito, quando você tem ali você tem um guardinha de trânsito. Então ele está ali, o carinha da moto teve um probleminha, furou o pneu. Então o que ele faz? Ele pede o carinha da moto para encostar e vai fluxo. Ele não pode nem ajudar o carinha da moto, senão ele para o trânsito todo, certo? A placa de rede é assim também. Ela é orientada a melhor fluxo, a melhor velocidade. O canal está aberto? Manda ver. Teve erro? Continua mandando a ver. A não ser que seja colisão, tá? Colisão é quando um fluxo colide com... deu para... ficou entendível? Beleza. Tá? Não deixem dúvidas. Eu sou da velha guarda, eu conheço essas coisinhas todas, a gente vive isso tudo. PDU, nós já falamos, né? Ah, tá. Vamos reforçar isso aqui. Quando eu olho para o transmissor, não se esqueça que lá em cima está errado. O lugar de destino é origem e origem é destino, tá? Depois, antes de mandar para vocês, eu conserto isso aqui. Beleza, ali está transmitindo da origem para o destino.
Tudo que a camada de aplicação gera, somente a aplicação do destino entende. Isso quer dizer que tudo que é gerado na camada de aplicação não é entendido pela de apresentação, seção, transporte, rede, enlace física no destino. Elas não conhecem. E eu vou mostrar para vocês como é que isso acontece, hein? Tudo que a camada de apresentação gera, a de aplicação, de seção, transporte, rede, enlace física, não entendem. É uma padronização dela. Então, o entendimento está de camada para camada. Uma camada não entende o que o outro gera. Seção, transporte, transporte, rede com rede, enlace, física. Tá? Não dá para compatibilizar isso na pilha de protocolos. Sem problemas. Aí vem o ápice da nossa aula de hoje. Isso aqui, para vocês, a gente identifica de cara. É um tipo de informação vinculada a um serviço, correto? De para, com cópia oculta, para, o objeto, como é que é? O assunto é tal. O que é isso? Isso é um e-mail, correto? Isso é um e-mail. Então, existe uma estrutura lógica para transmitir ou receber um e-mail. Nas suas informações, ele traz de onde vem, para quem vai, para não sei o quê, se tem cópia para não sei quem, o assunto, os arquivos anexos e tal. Isso é uma característica do serviço de e-mail. Ok. Ele é diferente do serviço de buscar uma página na internet. Você está acessando a página, por exemplo, do Senac. Você vai dar um GET no endereço de um servidor e de um serviço de página de internet. Ah, claro que sim, Bruno. Vou mandar para vocês. Tá? Agora, é o seguinte, gente. Eu falei isso para a turma de ontem, porque é a mesma que está aqui hoje, mas como hoje deveria ter mais gente. Ontem tinha mais gente, hein? Ontem foram 40 e tantos. Hoje tem 38. Seguinte, eu fiz um enxerto de slides meus aqui, tá? Por isso que eu mando para vocês depois. Então, os slides padrão da Cisco, eu tenho uma metodologia de ensino que é um pouco minha, aí eu fiz um enxerto aqui. Isso aqui, por exemplo, não tem na Cisco, não. Então, aqui, por exemplo, eu estou buscando uma página de internet. Se você olhar de cara, bem quem não entende a estrutura de serviços de página de internet, está, ó, GET, está buscando uma página do DCA, do .fi.unicamp.br, quer dizer, um servidor lá dentro da Unicamp. Eu aceito o texto em formato HTML, imagens em GIF, imagens em JPEG, vai para fora. Ó, quem está buscando você é o meu browser, se chama Mozilla versão 3. Beleza. E tem essas características. O que a gente tem que guardar? Que um serviço de e-mail difere nas suas necessidades de um serviço de busca de página, de solicitação, desculpa, de página de internet. São coisas diferentes, não são? Olha aqui, ó. São coisas diferentes. Beleza. Já entendemos, então, a camada de aplicação. A padronização é diferente. Tá. Aqui eu já corrigi a origem e destino. Olha lá, ó. Como é que acontece esse processo? Eu tenho uma aplicação querendo transmitir alguma coisa na rede. Beleza. Não esquece que o entendimento é de camada para camada, tá? Isso a gente não pode esquecer. Mas como é que isso acontece, então, na prática, Marcelo? Olha, uma aplicação, uma informação precisa ser transmitida entre origem e destino. E essa informação é associada a um serviço. Pode ser um e-mail ou pode ser uma chamada de página de internet. Então, o que acontece? A camada de aplicação que vai tratar essa informação. Trata essa informação, padroniza ela. Ó, se é um e-mail, eu tenho que ter essas informações nele. Se é uma página de internet, eu tenho que ter um endereço do servidor, blá, 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 blá. Quem faz isso é a camada de aplicação. Aí o que ela faz? Fez o serviço dela, padronizou, porque quem vai entender na hora de receber isso tudo que ela está escrevendo ali é a camada de aplicação lá do destino. Bacana. Ela vai entregar informação para a camada de apresentação. Se ela precisar de compactação, criptografia, a camada de apresentação faz isso para ela. Se não precisar, ela passa para frente. Estou na origem. Beleza. Faz o trabalhinho dela, entrega embaixo. Opa, entrega embaixo. Tá? Se a animação não estiver chegando para vocês, vocês me falam. A camada de sessão, teoricamente, faria o controle de sessão. Ah, eu preciso comunicar, então vou abrir uma sessão com destino, vou fazer o gerenciamento e vou terminar quando terminar a transmissão. Beleza. Se você precisar desse serviço, a camada de sessão faz isso. E ela entrega para de transporte. Repararam que essa pilha está no sistema operacional? De cima para baixo?
Então, eu vou utilizando serviços opcionais da apresentação de sessão que o modelo TCP/IP não tem. Lembrem disso, tá? Por isso que a gente vai ver mais ele do que modelo OSI a gente não consegue ver, que ele é teórico. Mas a camada de aplicação de transporte a gente tem. Chegou na camada de transporte, lembre-se, essa camada de transporte ela tem funções. Entrega garantida, entrega não garantida com fluxo maior. Mas ela faz o sequenciamento da informação. O que é isso, sequenciamento? É o primeiro lugar onde a informação original é subdividida em unidades menores. Como assim, Marcelo? A informação é muito grande, o arquivo é muito grande, o e-mail está com anexo muito grande, ou alguma coisa assim. Então, ela vai subdividir unidades menores para compartilhar o uso da rede. É a primeira camada onde a informação chega e é subdividida em unidades menores. Tá? Quando eu olho para esses bloquinhos divididos aqui, gente, se eu for pensar naquela aula que a gente teve lá, a aula passada, isso aqui é um conjunto de bits, correto? Como é que eu vou pôr aqui? Eu falei para vocês que essas unidades aqui, que são segmentos, cada um deles é um segmento, que é a PDU da camada de transporte, vai transitar independente na rede. E lá do outro lado, elas podem chegar em ordens diferentes, correto? Então, eu preciso escrever em algum lugar que aquela primeiro quadradinho ali é a parte 1, aquele 2, a 3, a 4, a 5, a 6 e vai para fora. Se eu escrever isso em binário em cima da informação, o que eu vou estar fazendo? Eu vou estar alterando a informação de cada quadradinho. Vocês concordam? E aí, estou estragando o arquivo, a informação que eu recebi da aplicação. Isso não acontece. Cada unidade dessa fica independente. E aí eu preciso escrever alguns comandos para a camada de transporte do destino entender o que eu estou mandando. Eu acrescento isso. Teve um outro quadradinho que foi ali, depois eu tiro, tá, gente? Seria um só, tá? Eu acrescento uma parte, um anexo a esse quadradinho, onde eu escrevo essas informações. Olha, esse aqui é o segmento 1. O amarelinho, quando chegar lá no outro, o outro vai ser segmento 2, vai ser o segmento 3, vai ser o segmento 4. Eu escrevo isso naquela parte amarela que vocês estão recebendo aí. Sabe como é que chama essa parte amarela? Cabeçalho. Então, o que é um cabeçalho? É uma informação que é anexada à unidade que eu estou transmitindo. Isso é cabeçalho. Ué, Marcelo, você falou lá que na origem tem um tal do encapsulamento. Esse encapsulamento seria acrescentar cabeçalhos? Correto, gente. Encapsular é acrescentar cabeçalhos. Olha, chegou na camada de transporte e informação, eu subdividi unidades menores para ter compartilhamento da estrutura de rede, da transmissão, etc. E eu precisei inserir alguns registros para que lá no destino, a camada de transporte execute alguns comandos e faça algumas interpretações para mim, algumas compreensões. Isso eu não posso escrever em cima da informação que eu estou transmitindo. Que a informação em si é o conjunto de bits que constitui parte da informação original. Eu acrescento isso na frente da informação. E esse acrescento, onde eu escrevo esse espaço que eu abro a mais, eu chamo de cabeçalho. Tá? E aí eu entrego essa informação para baixo. Olha lá, chama cabeçalho. Depois eu altero esse PowerPoint, tá, gente? É que eu tive que copiar ele está um pouquinho desformatado. Essa unidade, que é o cabeçalho da camada de transporte, mais uma parte da informação, vai ser entregue na camada de rede. Mas a camada de rede também não é aquela camada responsável pelo endereçamento lógico. Vocês lembram que eu falei lá atrás? Ela vai ter que colocar em algum lugar dessa informação aqui que o endereçamento lógico de origem é tal, mas está endereçado, o endereçamento lógico do destino é tal. Ela vai ter que escrever isso em algum lugar, porque essa informação vai para a rede. E isso vai orientar os equipamentos de rede a entregar essa informação no destino correto. Vocês acham que ela pode escrever isso no quadradinho verde e no quadradinho amarelo e alterar a informação da camada de transporte? Claro que não, gente. Claro que não. A danadinha vai ter que criar o seu próprio cabeçalho. E tudo que ela recebe da camada de transporte, ela não entende, porque é o cabeçalho do transporte não dela. E uma parte da informação. O que ela faz? Ela acrescenta outro cabeçalho. Uai, um na frente do outro? Sim. Uai, então quer dizer que aquele cabeçalho vermelho ali, ele vem na frente de amarelo, que é o de transporte, e de uma parte da informação? Sim. Nessa parte vermelha, a camada de rede vai falar, ó,
Endereçamento lógico da máquina de origem é tal, endereçamento lógico da máquina de destino é tal. Acrescentou isso ali e mandou para quem? Para a camadinha de enlace. A camadinha de enlace recebeu essa informação. E aí, até aqui, né, nós estamos no sistema operacional. Aqui entregou para o sisteminha que funciona na plaquinha de rede. A plaquinha de rede recebeu esse pacote, né, que a PDU da camada de rede chama pacote, não se esqueçam disso. E a da de enlace é frame ou quadro. A Cisco adora chamar de quadro. A literatura normal aí que a gente vê chama de frame, tá? E aí ela enxerga essa constituição da parte da informação da camada de transporte, mais o cabeçalho da camada de transporte, mais o cabeçalho da camada de rede, para ela é uma incógnita. Ela não compreende isso, é um conjunto de bits. Mas ela precisa pôr o endereçamento da plaquinha de rede destino, o endereçamento da plaquinha de rede origem, fazer algumas funçõezinhas dela. Ela vai poder escrever em cima desse quadradão aqui? Não, senão ele vai alterar esses cabeçalhos dessa informação. Ela acrescenta o dela. Olha que coisa. E ali ela escreve o que ela tem que escrever para a camada de enlace entender do outro lado. E aí, entrega isso para a camada camada de física transforma em bits, manda para a rede, aí a camada física do outro lado recebe, constitui aqui o frame novamente, juntou os bits, né? Reconstruiu o frame, já transmitiu o fluxo de bits na rede, leu o cabeçalho, fez o que ele mandava fazer, obedeceu o que foi originado lá na origem e tirou o cabeçalho. E entregou para quem? Camada de rede. O que era dados ou alguma coisa que ela não entendia, que era um conjunto de bits na de enlace, quando ela entrega para a de rede, ela vai entender o cabeçalho vermelho que foi originado lá na camada de rede do outro lado. Foi ali, pã, entendeu, ou é para mim? É meu endereçamento lógico? Tem mais alguma informação que eu preciso aqui? Tem, então vou fazer. Preciso mais desse cabeçalho? Não. Detona esse cabeçalho e entrega na camada de transporte. A camada de transporte recebeu uma parte da informação e o cabeçalho da camada de transporte. E como é que chama essa PDU aqui? Protocol Data Unit? Segmento. Leu o cabeçalhozinho, precisa mais dele? Não. Detona ele. Ah, isso aqui é a sequência 1. Vou esperar as outras sequências. Chegou, constituiu a informação, entregou e a aplicação recebeu do outro lado. Então, esse é um modelo OSI, que é a mesma coisa do modelo TCP/IP, tem essa mesma função. Tá? Depois eu faço uma animação dessa para o TCP/IP. Ela é até mais fácil, né, que tira de apresentação de sessão. Então, todo esse processo que vocês viram aqui, ó, atrás, as PDUs, dados, segmento, pacote, quadro, bits, quadro frame, não se esqueçam. Todo esse processo que aconteceu aqui, que é o acrescento de cabeçalho, que é esse carinha aqui, ó, quando acrescenta os cabeçalhos, isso se chama encapsulamento, tá? Isso aqui, ó, chama encapsulamento. Então, encapsulamento é acrescentar cabeçalhos e um engolir o outro. E quando chega no destino, chama desencapsulamento, que é a interpretação e retirada dos cabeçalhos. Vocês acabaram de aprender uma terminologia de redes hoje. Ok? Depois eu faço, então prometo para vocês mandar, eu estou dando a ideia do que a gente fazia no modelo TCP/IP, que é o que a gente vai ver na rede aqui, estruturado. As PDUs também vocês têm que guardar, não esquecendo que na parte de enlace, chama quadro ou frame, tá? E a de física vocês vão aceitar que é bits. Depois vocês mandam eles conversarem comigo. Eu discordo. Por quê, gente? Uma PDU é uma estrutura lógica, onde tem um cabelo. Ah, tá. Olha só que coisa interessante. Uma coisa também que eu queria falar com vocês, que é importantíssimo para a gente entender aqui. Todo elemento, quando eu olho para a rede, e isso não é muito errado não, porque a literatura trata isso de uma forma. O que transita numa rede? A literatura fala que é pacote, não é isso? Pacote é o nome vulgar para PDU, tá, gente? Nome vulgar para PDU. Ah, mas o pacote é o nome da PDU da camada de rede. É coincidência isso. Mas todo mundo chama tudo de pacote. Ah, porque transita na rede é pacotinho. Isso é vulgar, é igual bombril, né? Isso é vulgarmente falado dessa forma. Mas nós sabemos que cada camada tem a sua PDU e o nome distinto. Beleza. Quando eu transito em uma rede, eu passo de origem, que são computadores que querem transmitir, um serviço pede para transmitir, mas eu passo por os equipamentos de redes, os switches, os roteadores.
Os switches, os roteadores, também entendem essas unidades lógicas, tá? Todo equipamento que enxerga unidade lógica, ela tem que ter uma inteligência para entender, correto? Quem é que entende cabeçalho? Alguém que lê e interpreta. Quem lê e interpreta? Aquele cara que tem processador e memória. O meu computador tem, o notebook tem. O switch também tem. O roteador também tem. O cabo, não. Então, se eu olho para o cabo de rede, eu tenho que enxergar fluxo de bits, representações de bits passando. Ele não é inteligente. Não tem como eu descobrir que esse bit que está passando aqui vai para a máquina tal. Mas na unidade lógica eu consigo ver isso, tanto no enlace quanto de rede. Mas quem entende unidades lógicas são equipamentos, entre aspas, inteligentes. Quando eu falo inteligente, que tem memória e processador. Roteador tem, switch tem. O switch tem que pegar, reconstruir a camada de enlace, que é o frame, ou o quadro, ler ali e falar assim, olha, o MAC address que eu estou querendo enviar é da plaquinha de rede tal, está na minha porta 2, e manda para lá, para economizar a rede. O roteador faz com um endereçamento lógico. Ah, esse pacotinho que eu estou recebendo aqui vai para a Microsoft, lá dos Estados Unidos. Depois vou contar do Hub, Marcelo. Né? A camada física é desprovida de endereçamento lógico, sim. O endereçamento dela é físico. Camada de enlace, né? Camada de enlace. A física é bits, tá, gente? Então, quer dizer, não tem jeito de você escrever no bit que esse bit aqui vai para a máquina de fulano. Mas a unidade lógica de enlace, que vai da camada de rede também, sim. Você consegue escrever ali, ó. Você vai para a máquina tal, e a de rede também você vai para a máquina tal. Só que o endereçamento de rede ele é mais poderoso. Ele é o endereçamento que faz uma informação reconhecer uma máquina na estrutura de internet. O de enlace, não. O de enlace é um endereçamento menos inteligente. Ele consegue trabalhar no nível de uma rede local, quer dizer, a sua casa, ou dentro da sua empresa. Ele é menos inteligente. Nós vamos descobrir isso daqui a pouco. Então, a camada física é desprovida de endereçamento lógico. Não tem, ela só joga o fluxo. Aí o switch recebe esse fluxo, reconstitui o frame, que é o PDU da camada de enlace. Aí ele descobre para qual porta enviar, ele vai encapsula na camada de enlace de novo. Endereça para a plaquinha de rede lá da sua máquina, que vai receber. A sua plaquinha de rede recebe, ou é para mim mesmo? É, para eu mesmo, desculpa, tá, gente? Para eu mesmo? É. Tira o cabeçalho, entrega para a de rede de sistema operacional que manda para cima. Tá? Então, os equipamentos de rede são inteligentes, se são inteligentes, eles têm memória e processador, porque eles têm que reconstruir alguma unidade lógica. Eles leem o cabeçalho, então eles têm que ter inteligência. O cabo não precisa. O cabo é fluxo, né? Por isso que tem um cabo da sua máquina até o switch, na sua empresa, e o switch vai para as outras máquinas ou vai para o servidor da sua empresa. Então, quer dizer, cada laço de cabinho é o fluxo de bits que passa, o switch recebe, reconstitui, insere no outro cabinho que vai para o servidor devolve para você a informação que você precisa, vai de novo para o switch vai para no cabinho, fluxo, e a sua máquina recebe e constitui o frame de novo. E vai embora. Viu como é que é inteligente o processo? É muito legal, né? Não esquecer que quando a sua máquina transmite, ela é a origem. Então, esse fluxo que passa de construção dessas PDUs se chama encapsulamento. Lá no destino, quando recebe, a máquina vai ter que tirar esses cabeçalhos. Isso se chama desencapsulamento. Essa terminologia é importante para vocês. Ela possivelmente vai ser cobrada tanto para quem vai fazer certificação, quanto para quem vai fazer, talvez caia na prova de vocês de módulo, tá? Eu não sei, eu não vi a prova de vocês ainda. Apesar de ter feito esse... Eu pus um texto aqui para vocês, tá? A parte de encapsulamento e a parte de encapsulamento. Ok, gente? Vamos adiante mais um pouquinho? Prometo liberar vocês um pouquinho mais cedo hoje, tá? Porque para sexta-feira está pesado um pouquinho, né? Principalmente para quem não entende de redes. Então, aqui estão os nomes, né, das PDUs que a gente tem que guardar, um reforço. E aqui é só um modelo de transmissão. Eu tenho transmissão de cliente para servidor. O servidor é aquele que presta um serviço. Na rede, o cliente é que usa esse serviço. Então, por exemplo, quando eu mando um e-mail para uma pessoa, olha que interessante, essa aqui é só para a gente entender como é que funciona isso dentro do serviço. Agora eu estou falando de serviço. Quando o cliente transmite, eu tenho um e-mail do Marcelo para o Matheus. Meu servidor do meu provedor é tal, da minha empresa é tal, do Matheus é outro.
Então, do meu Outlook, eu mandei um e-mail para o Matheus, ele foi para o meu servidor de e-mail, que comunicou com o servidor de e-mail do Matheus, e entregou, ele abriu lá o Outlook dele e enxergou minha mensagem. Então, é 1 para 1. Mas lá no próprio e-mail, eu tenho lista de distribuição, não tem? Por exemplo, TI. Vamos supor que vocês são todos funcionários de Senac, de TI, e eu preciso mandar um e-mail para vocês todos. Então, eu tenho uma lista, um grupo no e-mail, de e-mail que chama profissionais de TI. Mando para essa lista para você. Ah, esse é o de baixo, tá, gente? Desculpa, esse é o último ali, tá? Mando isso para você, para o servidor fala, a lista é fulano, beltrano, ele manda isso para os servidores de vocês podem estar em outras empresas, e aí ele entrega para vocês. Agora, você tem serviços que você cria a lista, essa lista você pode criar no seu servidor, quem tem Exchange, por exemplo, o administrador da rede vai criar lá, mas você pode criar essa lista no seu próprio Outlook, vocês sabem disso, né? No seu próprio cliente ali. Então, a do meio é quando o seu cliente que cria essa lista. Eu criei a lista profissionais de TI dentro da minha máquina. Aí ela pegou, olhou essa lista e mandou um e-mail para cada um de vocês. Aí o servidor recebeu e-mails, esse é o do meio que eu estou falando, recebeu e-mails diferentes e mandou para vocês. Mas se essa lista for criada no servidor, é o último aqui de baixo, esse aqui do finalzinho, né? A lista está criada nesse servidor aqui, list serve, que ele fala. Isso aqui é client list, tá? A lista seria feita aqui, ele já distribui aqui, e aqui vai. Então é mais interessante a gente criar as listas de funcionários, etc., no servidor de e-mail. Então, isso aqui é só para trazer as características de serviços. Agora, como a transmissão de arquivo é de 1 para 1, existem serviços na internet de 1 para vários, eu já falei para vocês, né? Mas tudo tem exceção, tá? E de página na internet também é assim. Lembrando a vocês do modelo OSI, que o sentido na origem é de cima para baixo, né? Aí transforma os bitzinhos lá, pom, pom, pom. Isso deixa acontecer, tá, gente? Porque dá trabalho fazer isso. Aí eu vou mostrar para vocês lá. Transforma em bits. Opa, foi lá para o outro lado. Era para cair no quadradinho lá de dentro, tá, gente? Eu já tinha feito isso. Só que no meu PowerPoint estava assim, quando eu transferi para cá, ele tirou. E aí, ele entrega para a camada ali. Então, é esse processo que vocês viram na origem, é encapsulamento, no destino é desencapsulamento. E aí, na função das estruturas de rede, eu preciso saber qual a função de cada uma delas, separadamente. E lembrando que cada camada tem o seu conjunto de PDUs. O que é uma PDU? É uma parte da informação, mas o cabeçalho daquela camada. Tá? Isso a gente tem que guardar também. Deixa eu ver se eu começo a camada física com vocês hoje. Vamos só trabalhar a camada física, porque ela é rapidinha. Essa última aqui, ó. Tá? Aí hoje eu libero vocês, tá bom, gente? Para não ficar muito cansativo para vocês hoje. Camada física é a camada que conhece a mídia de transmissão. Fios, conectores, voltagens, ela cuida disso. Taxa de dados, de transmissão de bit. Ela enxerga o bit, a representação do bit. Então, ela faz a transmissão binária. Então, ela é uma camada muito simples. Ela é gerenciada pela camada de enlace. Quem manda nela é a enlace. E essas duas estão na minha interface de rede, na minha placa de rede. Ela é a camada mais baixa. Então, ai, gente, o que é isso aqui? Ah, tá, desculpa. É porque é o seguinte, vocês têm um trabalho para fazer para vocês, só a gente falar um pouquinho da aula que vem. Para alguns de vocês vai ser a primeira vez que vocês vão ter contato com o Packet Tracer e o Wireshark, que são as duas ferramentas que nós vamos usar. O Wireshark é um capturador de informações da rede, de pacotes. E ele interpreta os pacotes para a gente. E o Packet Tracer é um simulador de redes. Tem um videozinho ensinando vocês a mexerem no Packet Tracer lá. Depois eu coloco um meu lá a gente vai usar o Wireshark. Vocês têm uma atividade para fazer, mas na próxima aula eu vou fazer uma atividade para enxergar esses pacotinhos no Packet Tracer. Isso aqui é a aplicação do Packet Tracer. E depois ensino a vocês também. Na próxima aula a gente já começa com essa atividade, tá? Na próxima quinta. Eu já mostro para vocês como é que eu consigo entender um fluxo de informação capturado através de um programa que chama Wireshark. Isso aqui para vocês deve ser assustador agora, mas não vai ser. Lembra que eu falei para vocês que essa unidade lógica ela transita na rede em fluxo de bits? Esse programinha, o Wireshark, ele captura cada unidade lógica e coloca nessa aba de cima aqui, tá vendo? Então, cada linha dessa aqui
é uma estrutura lógica que ele capturou na rede, um frame. Lembra da camada de enlace? Um frame. Quando eu clico num frame, por exemplo, esse aqui é azul, eu cliquei nele. Ele abre essa aba de baixo aqui, ó. Vocês conhecem essa aba de baixo. Ela é o modelo OSI, modelo TCP/IP. E ela vai destrinchar para mim as informações. Lembra da camada de aplicação? Ela está com hipertexto. Isso aqui é uma transmissão de páginas de internet. Lembra da camada de transporte? É a Transmission Control Protocol. Essa que está em vermelho aqui. Lembra que a camada de rede? É essa Internet Protocol aqui. Vocês lembram da camada de enlace? É essa aqui, internet. Você clicou aqui no vulgarmente chamado de pacotinho transitando na rede e ele vai destrinchar aqui embaixo as camadas para você. Quem é doido, enxerga isso em hexadecimal, que é essa camada de baixo aqui. Essa camada é boa, gente, para pegar vírus, tá? Essa aqui é usada para outras coisas, não precisa prestar atenção nela, não. Mas ela é muito simples, ele pega todas as unidades, as PDUs que estão transmitindo, todos os frames que estão sendo transmitidos na rede. Coloca aqui, igual no Excel, para você, cada linha é um registro. Quando você clica nele, ele abre as camadas para você. Você clicou no maisinho aqui, ele vai trazer todas as informações que estão dentro dessa camada para você. Nós vamos ver isso depois. Não precisa preocupar, nós não vamos aprofundar tanto. O módulo 2 é que aprofunda mais nisso aqui. Mas eu vou só mostrar para vocês que vocês já conseguem enxergar o modelo TCP/IP nessa estrutura aqui, ó. Por isso que essa informação que eu estou passando para vocês é importante. Isso, são dados. A7, A6, A5, a PDU é dados, isso mesmo. Ou informação. Algumas literaturas chamam de informação, tá? E algumas chamam de dados. É uma questão assim de... As literaturas às vezes divergem, sim. Tá? Curso de inglês grátis? Não, Marcelo, a gente vai ficar mais tranquilo, bobo, porque eu vou mostrar cada função para vocês, as que nós vamos usar, né? Aí depois vocês familiarizam, é bacana, vocês conseguem familiarizar. Então, esse aqui é o Wireshark. Não precisa preocupar que eu explico para vocês e a gente vai fazer uns exercícios. Bom, aqui é um capítulo que ela fala sobre encapsulamento de dados. Ele fala da segmentação, da questão da segmentação, e fala dos benefícios, né? Que a segmentação aumenta a velocidade, que é possível enviar grande quantidade de dados em unidades menores, né? Sem vincular, sem escravizar o link. Ele aumenta a eficiência porque se parte da informação for perdida, ele só transmite aquela parte. Então, essa questão de subdividir em unidades menores e acrescentar cabeçada tem essas vantagens aqui. O sequenciamento também é importante. Lembra lá da camada de transporte? Eu já falei para vocês. Isso aqui é parte da informação original, mas é a parte 1. Esse é 2, é 3, é 4. Porque na transmissão, quem receber pode receber a 2 na frente da 1. Então vai ter que esperar a 1 para colocar no lugar certinho. Isso quem faz é a camada de transporte. Tá? É o TCP. Lá. As PDUs da pilha, já falei para vocês, dado, segmento, pacote, quadro ou frame e bits. Isso aqui, gente, é o material da Cisco, mas que nós já vimos ali atrás, por isso que eu estou lendo rápido, tá? E a PDU é uma unidade de transmissão da própria camada. A gente tem que saber o nome delas todas. Então, é dado, segmento, pacote, frame. Ah lá, agora chama de frame, não chama de quadro. A imagem chama de frame e o texto aqui chama de quadro. E o fluxo, o bits na camada física. O encapsulamento é um processo de cima para baixo, lembrando disso, que é o acrescento de cabeçalhos, e o desencapsulamento é de baixo para cima. Tá? A gente tem que saber o que é desencapsulamento, o que é encapsulamento. E a camada de acesso, que é a camada de enlace, onde ela trabalha. A camada acima da camada de física, que é a de enlace, ela é responsável pelo endereçamento físico. Mas eu queria mostrar isso para vocês. Aqui, quer ver? No mouse, fechou a pilha. E é bacana que isso acontece quando você está dando aula, né? Deixa eu ver se eu mostro para vocês aqui. Ó. Tá?
Esse material eu vou juntar ele, tá, gente, para vocês. Essa camada física. A camada física, ela é a camada responsável por colocar fisicamente a representação do bit no meio físico. Então, esse meio físico pode ser fibra, pode ser rádio, pode ser cabo mesmo de cobre, né? Esse cabo de UTP. E eu não sei se vocês sabem, ela coloca uma representação, que a gente chama de representação de ondas digitais, tá? Vocês sabem o que é onda analógica digital? Analógica da natureza, é aquela onda senoidal. Isso é que vocês vão ver aqui agora, ó, aquelas ondas. Você tem isso muito na transmissão, no telefone e tal. O que eu queria trazer para vocês é o seguinte, a onda digital é aquela onda quadrada, essa que está embaixo aqui, ó. A onda digital, ela não existe, tá, gente? Ela não existe na natureza. A senoidal, ela existe, ela é natural. Mas como é que eu construo? Então, todo mundo fala que a transmissão de computador é digital, que é essa quadrada, é porque ela é uma composição de sobreposições de ondas analógicas. Eu sobreponho um monte de frequências analógicas. Aí eu construo uma unidade que é mais ou menos quadrada, que é a digital. Então, assim, a transmissão no meio físico do fluxo digital é feita em sobreposições de sinalização analógica. E aí, a transmissão no meio físico, ela passa pela representação da mídia que se usa, igual fala aqui, fibra e tal. Então, por exemplo, se eu estou transmitindo com voltagem, 0 representa o bit 0 e mais 5 volts representa o bit 1. Aí eu coloco frequências atrás de frequências, 01, 01, 0001, 01, 0, fluxos de bits. E aí a placa de rede do outro lado consegue ler essa sequência de temporal, né, de tem tensão, não tem tensão, tem tensão, não tem tensão, e converter isso em fluxo de 0 e 1 e conseguir constituir a informação original. Todo o processo de transmissão em uma mídia sofre uma atenuação. Exemplo, eu estou com um cabo aqui, eu inseri um fluxo, então o elétron vai transitar nesse cabo, mas o sinal vai enfraquecendo até chegar na outra extremidade do cabo. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que os cabos, eles têm comprimento limitado. Por exemplo, uma dimensão mais ou menos 100 metros cada cabo TP pode ter. Por que tem essa extensão máxima? Porque a atenuação é tão grande, se passar de 100, pode ser que o equipamento que esteja na outra ponta não saiba interpretar 0 e 1 a partir da tensão, não tensão que ele recebe. Então, a parte física que trata isso, que eu quero que vocês guardem isso. A parte física que trata isso tudo que eu estou falando para vocês aqui. Ela é responsável por cuidar disso. Existe a reflexão também, que é o seguinte, se eu estou transmitindo, isso é questão de física, tá? Não precisa guardar isso dessa forma, não. Mas se eu estou transmitindo isso num cabo TP ou num cabo coaxial antigo, meu processo de sinalização do fluxo de bits, se eu não tiver um aterramento nas extremidades, quer dizer, sinal ser absorvido depois que ele é interpretado e jogado fora, ele reflete e volta no mesmo cabo. E aí ele vai bater de frente com quem? Com o outro fluxo que está sendo transmitido. Tá? Isso é reflexão. Eu tenho que evitar a reflexão na transmissão de um cabo físico. O que é isso? Eu transmiti um fluxo de uma extremidade. Quando esse fluxo é recebido pela plaquinha de rede do outro lado, essa plaquinha de rede tem que pegar esse fluxo de bits e não permitir que ele sofra reflexo e volte pelo mesmo cabo. Na minha época, quando a gente trabalhava com cabo coaxial, você tinha os terminadores do cabo coaxial. Eram pecinhas que você colocava nas extremidades, ela absorvia esse fluxo e jogava para o aterramento. Senão ele reflete, tá? Então, quem cuida disso é a camada física. Ela também cuida da parte de ruído. Você não está pondo fluxo? Você lembra lá do que fluxo de elétron gera magnetismo? A regra dos dedos ali? Não sei se vocês lembram da física lá. A camada física é que cuida de diminuir a interferência de um cabo para o outro, porque no cabo TP você tem ali 4 pares, correto? Então, se você tem fluxo de bits transmitidos ali, eles vão interferir um no outro. Então, o que anula isso um pouco? A trançagem do cabo TP.
A trançagem é feita de tal forma que um fluxo anula a interferência magnética do outro. Vocês imaginam, né, Bruno? Um switch lendo 48 portas, mas a capacidade de backplane hoje está tão alta dos switches que isso aí para eles é fichinha mesmo. O sinal também sofre interferência de ruído. Então, se tivesse esse tipo de interferência, a camada de física tem que tratar isso. Colisão também pode acontecer. Nós vamos na camada de enlace estudar como é que esse método funciona, tá? Vai ser talvez na próxima aula. Como é que isso acontece? Existe uma regra. Você lembra que o protocolo é uma regra? Então, a camada de enlace tem sua regra também. A sua máquina quer transmitir. Ela vai... camada física, ouve para mim o meio aí. Não tem ninguém transmitindo agora não. Mas aí a minha máquina aqui também quis transmitir. A máquina do Bruno estava querendo transmitir, a minha também. Elas leram ao mesmo tempo o meio, estava vazio. Elas acharam que não ia colidir, a máquina do Bruno inseriu o fluxo de bits, a minha máquina também inseriu. O que aconteceu? Esse fluxo chocou. Isso se chama colisão. Então, a placa de rede, na parte física, ela consegue interpretar, olha, se o sinal do bit 1 é mais 5 volts, eu acabei de detectar 7 volts, 8 volts, 10 volts, essa variação acima dos 5. Isso quer dizer que houve colisão. Quer dizer que esse fluxo de bits foi perdido, colidiu com a máquina do Bruno. Não vai saber que é a máquina do Bruno não, tá, gente? Que bit a gente não sabe de onde vem não, né? Lembrem-se disso. Estou usando um hub, tá? Estou usando um hub. Aí o que ele faz? A camada de enlace que é inteligente, dá um time, lê de novo e tenta inserir o fluxo novamente, tá? Então, quem trata da detecção de colisão é a camada física. Quem trata da correção da colisão é a camada de enlace, que é inteligente. Lembra isso? A camada física não é inteligente, ela é instrumental. Se ela precisar de inteligente, ela vai ter que usar de enlace, tá? A camada física também ela sabe transferir no tipo de mídia, do tipo de parte física de transmissão que usa. Então, a fibra, você pode ter a monomodo, a multimodo, que o jeito de injetar sinalização luminosa de luzes é diferente. Tá? A monomodo é um sinal contínuo, reto, e a multimodo ela tem reflexão. Tranquilo, a plaquinha de rede entende isso numa boa. Não tem problema. E ela também entende transmissão via wireless. Então, a camada física é que trata isso para vocês. Aqui é famosa, quem nunca viu uma plaquinha de rede, RJ está ali, né, com cabinho azul ali, o TP, antigamente era tudo azul, era padronizado, hoje você tem amarelo, roxo. Eu não vi ainda o listrado, se alguém tiver, hein, mostra aí pra gente. Não foram tanto, não. Então, aqui, essa plaquinha, ela sabe transmitir nesses 4 pares, que a gente chama de cabo TP, nas padronizações, né? Então, quem cuida disso é a plaquinha de rede. Ok, gente? E na semana que vem, então, eu combino com vocês, nós não tivemos intervalo, então eu vou liberar vocês do intervalo agora, são 10 minutos de intervalo, agora são 9, né? Acabou de mudar aqui. Eu queria saber de vocês, está tranquilo, se alguém quiser abrir o microfone, tá? Eu vou compor esse PowerPoint e já mando essa parte para vocês, sem problemas, tá? E eu queria ouvir de vocês se está tudo bem, se está tranquilo. Dê uma olhadinha lá no material de vocês, uma lidinha. É bom já adiantar essa leitura para não prejudicar vocês em acumular muita coisa. E ter um feedback de vocês se estão entendendo, se está tranquilo e tal. Tá? Se quiser utilizar o chat, se alguém quiser falar também, fique à vontade. Os outros eu vou mandar PDF, tá, gente? Esse PowerPoint aqui do modelo OSI, eu vou mandar o próprio PowerPoint, porque senão vocês não vão ver a animação, tá bom? E aí, encontro vocês quinta-feira que vem. Já para a nossa aulinha, eu vou começar com uma demonstração em cima do Packet Tracer e uma demonstração do Wireshark, que é bom que eu instalo na minha máquina, que essa máquina aqui ela é travada, a minha máquina particular está ali do lado. E o Wireshark você tem que ter senha do administrador. Tá? Uma boa noite para vocês, muito obrigado, tá, pela paciência aí, pela dedicação que vocês estão tendo.
Nós tivemos hoje 40 alunos, não falta ainda mais 40 alunos para entrar. E a gravação, eu acho que a partir de amanhã, o sistema liberando, eu já coloco lá para vocês, tá? Boa noite, gente. Grande abraço. Aula amanhã, 14 horas. Eu vou pedir o Ítalo para já pôr essas informações lá no ambiente de vocês. Inclusive, colocar o acesso dele lá, tá? Eu acho que ele não é acostumado a mexer com a Bex, aí eu vou orientá-lo lá como é que ele vai fazer isso para ele ficar mais tranquilo. Já vou ver se eu converso com ele aqui. Tá, um abraço, gente.